Uma pobre garçonete pagou por um rapaz. No dia seguinte, 300 soldados se alinharam para ela. A chuva batia forte nas janelas do restaurante, fios finos escorrendo pelo vidro como lágrimas. O calor das máquinas de café pouco ajudou a aliviar o cansaço que se acumulava nos ombros de Elisa. O turno da noite sempre a deixava esgotada, mas ela disfarçava a exaustão com um sorriso, servindo-se de mais café e limpando os balcões com uma graça silenciosa. Era quase meia-noite quando a porta se abriu com um rangido. Uma rajada de ar frio passou, fazendo algumas cabeças se virarem. Um jovem entrou, encharcado até os ossos, o casaco rasgado na manga e as botas cobertas de lama seca. Ele se movia lentamente, não por causa da idade, mas por cautela, como se não tivesse certeza se era bem-vindo. Elisa ergueu os olhos do caixa e encontrou os dele. Eram límpidos, surpreendentemente límpidos, sob os cabelos emaranhados e os cílios molhados. Ele caminhou até o balcão com a mão ligeiramente trêmula. "Não estou aqui para causar problemas", disse ele com a voz suave, pouco mais alta que a chuva. "Só preciso de uma refeição. Não tenho dinheiro, mas se você puder me dar um sanduíche e qualquer coisa quente, eu lavo a louça, limpo o chão, o que você precisar." Elisa hesitou. Ele era jovem, talvez da idade dela, talvez mais novo, mas as rugas em seu rosto contavam uma história muito mais antiga. Não havia súplica em seu tom, nenhuma busca por piedade, apenas uma dignidade silenciosa envolta em desespero. Ela olhou para a cozinha, depois para a bandeja com um prato cheio de bolo de carne e purê de batatas, um pedido cancelado, ainda quente. Sem dizer mais nada, ela deslizou a bandeja para fora do aquecedor, adicionou uma xícara de café preto e a colocou delicadamente à frente dele. "Alguém cancelou o pedido", ela disse. "Parece desperdício jogar fora." O homem piscou. "Obrigada." "É sério", ela sorriu, já se virando para pegar mais guardanapos. "Não precisa falar sério, só coma." Mas o momento se estilhaçou quando uma voz áspera cortou o silêncio. "Elisa." Seu empresário, Greg, saiu do fundo com uma expressão estrondosa. "O que é isso?" "Foi uma refeição devolvida", disse ela calmamente. "Ele está com fome. Não me importa se o Papa está com fome. Não damos comida." Elisa se manteve firme. Teria sido em vão. "Não é sua decisão", disparou Greg. "Você não está administrando uma instituição de caridade. Se quer alimentar a rua inteira, faça isso com seu próprio dinheiro." Elisa olhou para o rapaz, que já havia largado o garfo, quase se levantando. "Vou embora", murmurou ele. "Não", disse ela rapidamente, e então, virando-se para Greg, "tire isso das minhas gorjetas." O lábio de Greg se curvou. "Você está demitido." O silêncio se instalou como um copo caído. O cliente congelou. Elisa desamarrou o avental lentamente, colocou-o sobre o balcão e assentiu uma vez. Sem raiva, sem lágrimas, apenas uma aceitação cansada, ela entrou na chuva, a porta batendo atrás de si. O frio a atingiu como um tapa, mas ela não se encolheu. Caminhou pela rua, o casaco fino contra o vento, o peso da sua decisão mais pesado do que os sapatos encharcados. Atrás dela, passos atravessavam poças d'água. Ela se virou. O jovem a seguiu com o casaco bem apertado, os olhos buscando os dela. "Nunca vou esquecer o que você fez lá dentro", disse ele com a voz áspera de frio e algo mais. "Você não me tratou como lixo, você me viu." Elisa olhou para ele, olhou de verdade. A tempestade havia criado sombras sob seus olhos, mas algo nele permanecia intacto. Ela ofereceu um pequeno sorriso, uma das mãos pressionada contra o peito para guardar o calor daquele momento. "Todo mundo merece ser visto", sussurrou. Então, sem dizer mais nada, ela se virou e caminhou noite adentro, sem saber que aquele momento, aquela escolha, ecoaria muito além do que ela jamais poderia imaginar. O cômodo acima da lavanderia cheirava levemente a detergente e mofo. Elisa fechou a porta atrás de si com um suspiro cansado, deixando o casaco úmido cair dos ombros, sobre a cadeira solitária junto à parede. O aquecedor gemeu quando ela girou o botão. Mais barulho do que calor. Fumaça. Seu gato malhado laranja resgatado miou de seu poleiro no parapeito da janela, espreguiçando-se preguiçosamente antes de se enrolar novamente. Ela sentou-se na beira do colchão, os dedos dos pés formigando com dedos frios ainda agarrando o que lhe restava de dignidade. Demitida assim mesmo por alimentar um estranho. Outra pessoa já havia deixado de lado as gorjetas da semana. O pouco que ela tinha já tinha sido gasto em ração para gatos e meia sacola de compras. O aluguel venceria em 4 dias e ela já estava com a conta de luz atrasada. Ela olhou para o teto, piscando para conter as lágrimas que se recusavam a cair. Na manhã seguinte, uma batida na porta a assustou. Não uma batida forte, apenas 2 batidas suaves quando ela a abriu. Não havia ninguém no corredor, apenas um envelope branco liso aos seus pés. Cautelosamente, ela o pegou e voltou para dentro.
A aba não estava lacrada. Lá dentro havia dinheiro suficiente para pagar o aluguel do mês seguinte. Ela ofegou baixinho, os dedos tremendo enquanto desdobrava o bilhete. A caligrafia era caprichada, cuidadosa. Pessoas como você merecem mais do que sobreviver. Não havia nome, nenhuma assinatura, apenas aquelas palavras e o peso silencioso delas. Elisa apertou o papel contra o peito, a mente a mil. Quem? Por quê? Ela pensou no homem do restaurante. Seus olhos claros, o jeito como ele a olhava, como se ela fosse a primeira pessoa a realmente vê-lo em muito tempo. Mais tarde naquela semana, enquanto caminhava para casa, vindo de um banco de alimentos próximo, Elisa parou na esquina da igreja. Uma pequena multidão se reunia no beco ao lado, voluntários montando mesas dobráveis com comida quente, meias limpas e kits de primeiros socorros. Ela se aproximou, atraída pelo aroma de pão assado e pelo riso discreto de pessoas que não tinham muito do que rir. E então ela o viu. Os mesmos olhos, a mesma constituição física, mas agora barbeado, vestindo um casaco de lã escura e luvas. Ele estava atrás de uma mesa distribuindo sanduíches embrulhados e garrafas térmicas de café. Seu sorriso era discreto, mas sincero, o tipo de sorriso que vinha de algum lugar honesto. Ela ficou paralisada por um momento antes de dar um passo à frente. Ei, disse ela, sem saber se ele se lembraria. Ele olhou para cima e sorriu como se estivesse esperando por ela. Elisa! Swinga ela piscou. Como você... Perguntei por aí, ele disse simplesmente, estendendo a mão por baixo da mesa. Tirou um sanduíche embrulhado e ofereceu a ela. Ela hesitou. É peru, ele disse, com pasta de cranberry. Lembrei que você mencionou que era o seu prato favorito quando me serviu. Ela aceitou devagar, os dedos roçando os dele. Era quente. Não precisava. Ele balançou a cabeça. Você me proporcionou minha primeira refeição de verdade em dias. Esta é a primeira que posso compartilhar. Houve um silêncio entre eles, não constrangedor, apenas gentil. Você parece diferente, ela disse. Ele riu baixinho. Um banho e uma barba bem feita bastam. Ela o observou. Havia algo firme em sua postura, algo que não condizia com a história de um homem sem sorte. Mas antes que ela pudesse perguntar mais, uma mulher atrás dele chamou seu nome. Aiden. Ele se virou, acenou de leve e olhou para Elisa. Volte amanhã, gostaria de conversar mais. E com isso ele voltou para sua mesa distribuindo xícaras de café para dois veteranos que lhe deram tapinhas nas costas. Elisa voltou para casa naquela noite com um sanduíche ainda quente nas mãos e algo ainda mais quente se aconchegando em seu peito. Ela ainda não sabia quem Aiden realmente era, mas sabia que, de alguma forma, sua história com ele não havia terminado. O inverno se aprofundava lentamente na pequena cidade de Millridge, lançando geadas sobre as janelas e trazendo o frio à brisa da manhã. No entanto, em meio ao frio, Elisa encontrou calor não na eletricidade ou em cobertores, mas na presença silenciosa de um homem que nunca abandonava seus pensamentos. Aiden, ele se tornara uma constante em seus dias difíceis no refeitório comunitário. Ela frequentemente o encontrava lá antes dela, amarrando aventais nas costas, com as mangas arregaçadas, cumprimentando os idosos com um aceno gentil e as crianças com piadas carinhosas. Na clínica beneficente, onde Elisa havia conseguido um emprego de meio período ajudando a marcar consultas, Aiden aparecia entregando suprimentos ou atravessando a rua lamacenta com os pacientes sem alarde. Você se voluntaria em todos os lugares, ela provocou certa vez, entregando-lhe uma caixa de cachecóis doados para distribuir. Eu gosto de coisas quentes, ele respondeu dando de ombros. Pessoas, sopa, cachecóis, sorrisos. Mas sempre que ela perguntava sobre ele, seu trabalho, onde morava, como veio parar na cidade, ele se esquivava da pergunta com um meio sorriso e mudava de assunto. Algumas histórias levam tempo para serem contadas, disse ele certa vez com os olhos brilhando em direção aos telhados cobertos de neve. E algumas são melhor ouvidas quando você está pronto para ouvir. O mistério dele deveria incomodá-la, mas não incomodou. Não quando suas ações falavam mais alto do que a maioria das confissões jamais conseguiriam. Certa manhã, ao sair do apartamento, Elisa encontrou uma única margarida cuidadosamente colocada no capacho, ligeiramente torta, brilhando contra o cimento cinza. Amarrado ao caule havia um pedaço de barbante marrom e um bilhete rabiscado no verso de um recibo de padaria. Só porque o mundo tem sido cinza não significa que você precise ser. Foi a primeira vez em semanas que ela riu de verdade. Não um suspiro cansado, nem um sorriso vazio, mas uma risada sincera que irrompeu e assustou até Smokey, que a encarou do parapeito da janela. Ela guardou a margarida em um pote de vidro e a colocou no criado mudo. Permaneceu ali imóvel por muito tempo depois que suas pétalas começaram a se curvar para dentro.
Seu ritmo tornou-se algo sagrado, um aceno através da despensa. Uma xícara de chocolate quente passou sem palavras no ponto de ônibus, um silêncio compartilhado nos degraus da igreja após o horário de fechamento. Mas numa sexta-feira, o frio se infiltrou mais forte do que o normal. Elisa acordou com dor de garganta e uma febre que queimava atrás dos olhos. Ela se enrolou em camadas de roupa e ainda sentia como se o gelo tivesse se enraizado em seus ossos. O trabalho ligou, pedindo que ela descansasse e ficasse em casa. Sua vizinha, uma senhora idosa chamada Marge, trouxe uma garrafa de chá de gengibre, mas ao cair da noite, Elisa não conseguia mais engolir nada. Ela se enrolou sob 3 cobertores com a fumaça pressionada contra o corpo, tremendo apesar do aquecedor zumbindo a seus pés. O mundo parecia muito distante, sua respiração ofegante, sua cabeça latejando. Uma batida suave a despertou. Fracamente. Ela caminhou arrastando os pés até a porta. Não havia ninguém ali, exceto no chão uma pequena garrafa térmica fumegando suavemente dentro de uma cesta embrulhada em pano. Ao lado, um pedaço de papel dobrado. Com dedos trêmulos, ela abriu o bilhete. Eu sei que esta cidade é fria, principalmente quando o corpo luta para se manter aquecido. Esta noite, deixe-me devolver só um pouquinho do que você me deu. É canja de galinha, receita da minha mãe. Coma devagar, sinta-se amado. Estava assinado com apenas uma letra, A. A sopa era rica, dourada, com cenouras cortadas de forma irregular e macarrão grudado na colher como se tivesse medo de ser deixado para trás. Cada gole aquecia mais do que seu estômago. Aquilo aqueceu um lugar dentro de seu peito que estivera quieto por muito tempo. Ela não viu Aiden naquela noite, mas não precisava. Nas semanas seguintes, eles não conversaram sobre sentimentos ou planos, mas algo estava se formando, delicado e intencional. Uma confiança não declarada, mas construída a partir de gentileza compartilhada e olhares silenciosos. E embora ainda não soubesse quem ele realmente era, Elisa não temia mais o mistério, porque qualquer que fosse a história dele, ela o levara até a porta dela. E de alguma forma, isso fez toda a diferença. A batida veio como um trovão. Elisa abriu a porta com a mão hesitante, ainda com o uniforme desbotado do restaurante da noite anterior. Ela havia adormecido no sofá, exausta e deprimida por tantos turnos e pouco descanso, mas o que viu do outro lado da porta a acordou completamente. 2 soldados estavam imponentes, em uniforme de gala, com capes debaixo do braço, estoicos e silenciosos. Atrás deles estendia-se uma fila de veículos militares pretos, com os motores zumbindo, formando um arco ao redor da rua estreita. Elisa Hart? Perguntou o mais alto. Ela assentiu lentamente. Sua respiração ficou presa na garganta. Solicitamos transporte imediato para o Fort Alder. Europa. Acho que você ligou para a pessoa errada. Ela gaguejou. Não ligamos. A voz do soldado era firme, mas respeitosa. Há uma cerimônia. Você é o convidado de honra. Vizinhos espiavam pelas persianas, entravam nas varandas e cochichavam. Uma criança deixou cair a bicicleta. Uma mulher agarrou o peito e ninguém entendia o que estava acontecendo, muito menos Elisa. Os soldados abriram a porta traseira do veículo da frente. Recebemos instruções para escoltá-los com todas as honras. Elisa não sabia o que dizer. Seu corpo se moveu antes que seu cérebro o alcançasse. Ela subiu no carro enquanto o comboio saía do bairro. As sirenes não estavam tocando, mas a tensão no ar era ensurdecedora. Uma caravana de SUVs pretos e caminhões militares percorreu a cidade como um desfile silencioso, com o trânsito abrindo caminho para deixá-los passar. A polícia havia bloqueado cruzamentos, pessoas paradas nas calçadas, apontando, filmando e especulando. Dentro do veículo, Elisa estava imóvel, suas palmas estavam úmidas, seu coração batia forte. Isso tinha que ser um engano. O Fort Alder surgiu depois de quase uma hora. Cercas altas guardavam torres, a enorme bandeira tremulando contra o céu pálido da manhã. Os portões se abriram para eles, e lá, logo depois do posto de controle, estava uma visão que tirou o fôlego de Elisa. 300 soldados estavam em formação perfeita, ombro a ombro, estendendo-se pelo campo em fileiras. Toda a praça da frente da base havia sido liberada para aquele momento. Os uniformes dos soldados estavam impecáveis, as botas brilhavam, os metais brilhavam ao sol, e ninguém se mexeu ou falou quando Elisa saiu do veículo. O silêncio era ensurdecedor. Até o vento pareceu parar. Seus sapatos rangiam no cascalho. Ela foi conduzida trêmula por um caminho ladeado por guardas de honra. Suas saudações eram erguidas em uníssono, agudas, reverentes, precisas. No final do caminho, em uma pequena plataforma ladeada por bandeiras, estava um homem que ela mal reconhecia, mas seu coração sim.
Era Aiden, vestido com seu uniforme militar formal, peito adornado com honras, cap debaixo do braço, postura altiva, rosto não mais sombreado pela fome ou fadiga, mas iluminado por clareza e força silenciosa. Ela parou no meio do caminho. Aiden, sua voz era quase um sussurro. O que é isso? Ele deu um passo à frente com um tom calmo, mas poderoso. Meu nome é Major Aiden Black. Sirvo em uma divisão de operações especiais de um braço humanitário dos MEMMIWA. Exército. Nos últimos meses tenho estado disfarçada, procurando, observando. Ela balançou a cabeça atordoada. Você mentiu, eu não menti, não te contei quem eu era porque precisava ver algo que o mundo esquece. Ele olhou para as fileiras de soldados. Eu precisava ver se a bondade ainda existia sem crédito, se a compaixão sobreviveria sem holofotes. E então eu conheci você. Elisa prendeu a respiração. Aida se aproximou. Você me deu comida, mas, mais do que isso, você me deu dignidade. Você me olhou como se eu ainda fosse alguém. Ela engoliu em seco, os olhos ardendo. Por que estão todos aqui? Aiden se virou para os soldados e depois para ela. Porque o que vocês fizeram foi mais importante do que vocês imaginam. Trouxemos 300 soldados aqui hoje. Não para intimidar, não para questionar, mas para honrar. Para mostrar o que acontece quando uma pessoa fazendo a coisa certa abala todo o sistema e o desperta. As mãos de Elisa tremiam. Ela sussurrou. Sou apenas uma garçonete. Aiden sorriu com um olhar suave. Não, você é a razão pela qual a esperança ainda é real. E naquele momento, antes que o silêncio se dissipasse, Elisa percebeu que não havia sido convocada. Ela havia sido saudada. O cheiro de pão de milho quentinho pairava pelo pequeno salão do centro comunitário recém-inaugurado. A tinta ainda grudava nas paredes e a luz do sol se filtrava pelas janelas que não conheciam a luz há anos. Elisa estava no centro de tudo, avental amarrado, mangas arregaçadas e uma chama silenciosa no peito. Ela nunca imaginou que essa seria sua vida. No entanto, ali estava ela, administrando este centro, apoiada por uma iniciativa militar, sua cozinha aberta, a crianças famintas, veteranos cansados, mães solteiras e qualquer outra pessoa que o mundo tentasse esquecer. Ela não havia pedido por esse papel, mas havia se apegado a ele como raízes em solo antigo. O timer do forno apitou. Elisa puxou uma bandeja de legumes assados com um aroma forte e reconfortante. Risadas ecoaram da sala ao lado, onde um grupo de crianças dobrava tsuros de papel com uma facilidade que só crianças possuíam. Ao lado deles, agachado, estava Aiden. Ele nunca havia pedido reconhecimento. Em vez disso, chegava cedo todos os sábados de manhã com um buquê de flores silvestres, margaridas, vara de ouro e, às vezes, um único lírio branco, e os deixava perto da pia da cozinha com um bilhete que dizia apenas para o guardião da chama. Ele consertou dobradiças quebradas sem que ninguém pedisse, consertou a torneira que rangia, ensinou as crianças a dobrar guardanapos em formato de bichinhos para usar como bandejas de almoço. Em alguns dias ele apenas se sentava com os idosos, ouvindo sem falar. Ouvindo. Elisa o observava com frequência, sempre a uma distância silenciosa. Teria sido mais fácil se ele tivesse permanecido o homem do restaurante, misterioso, fugaz, como um momento de gentileza que ela pudesse apreciar e deixar passar. Mas Aiden permaneceu e cada ato de ternura, cada momento que ele dava, sem pedir nada em troca, puxava suavemente a parede que ela havia construído para proteger um coração que fora partido mais de uma vez, especialmente pelo último homem que disse que a amava, e então desaparecera quando o aluguel venceu e a vida pedia mais do que charme. Numa tarde de quinta-feira, o centro estava movimentado, crianças entrando e saindo correndo, voluntários, distribuindo livros e sanduíches. Elisa estava fatiando maçãs quando ouviu a vozinha. Senhora Elisa! Ela se virou. Uma garotinha, talvez de 6 ou 7 anos, estava segurando um tsuru de papel meio dobrado. Suas tranças estavam se soltando e havia geleia em seu queixo. Sim, querida. A garota parecia séria. O Sr. Aiden é seu marido? Elisa piscou. Não, ele não está. Ah, a criança fez uma pausa. Ele é seu namorado? Elisa sorriu suavemente. Não, querida. A garota franziu a testa, visivelmente confusa. Então o que ele é? Houve uma pausa longa o suficiente para Elisa sentir um aperto na garganta. Ela olhou para o outro lado da sala. Aiden estava ajoelhado ao lado de outra criança, ela lhe mostrando como transformar limpadores de cachimbo em estrelas. Os olhos dele encontraram os dela. Ele sorriu. Não o tipo de sorriso que você dá a todos, mas o tipo que você guarda para alguém que já conhece as piores partes de você. Elisa olhou para a menininha ajoelhada ao seu lado. Ela colocou a trança solta da criança atrás da orelha e disse baixinho: Ele é alguém que me fez querer acreditar. Novamente a criança inclinou a cabeça. Acreditar em quê? A voz de Elisa falhou um pouco.
que nem todo mundo vai embora. Naquela noite, depois que a última tigela foi lavada e as crianças foram para casa, Elisa encontrou as flores silvestres de sempre perto da pia, mas desta vez, em vez de uma única nota, havia duas. A primeira era, como sempre, para o guardião da chama. A segunda dizia apenas: "Ainda estou aqui e não vou a lugar nenhum." O primeiro frio do outono se insinuava nos cantos da cozinha comunitária. Elisa estava sozinha naquela noite com o avental desamarrado, a última luz do dia entrando pelas janelas como mel. As risadas haviam sumido, as cadeiras estavam empilhadas e um silêncio acolhedor envolvia o espaço que ela lentamente começará a chamar de seu. Sobre a mesa de preparação havia algo que ela não esperava, uma pequena caixa de lata desgastada pelo tempo, com o metal levemente enferrujado nas bordas. Sobre ela, um pedaço de papel dobrado, com uma letra que ela agora sabia de cor, para aquela que me devolveu o fôlego. Elisa abriu a tampa com dedos cuidadosos. Dentro havia uma corrente de prata simples com um pequeno pingente em forma de colher na parte de trás. Gravadas em traços fracos, mas firmes, estavam as palavras para a garota que alimentava minha esperança. Ela prendeu a respiração. Não era uma joia feita para deslumbrar, era algo mais silencioso, mais pesado, um pedaço da verdade. Atrás dela, passos se aproximavam, suaves, medidos. Ela se virou. Aiden estava parado na porta, com as mãos nos bolsos e a jaqueta coberta de folhas do vento lá fora. Por um longo momento eles não se falaram, então ele se aproximou em voz baixa. "Aquela colher", disse ele apontando para a corrente, "pertencia à minha mãe. Ela costumava dizer que uma refeição feita com carinho podia curar mais do que uma receita. Depois da minha última missão, parei de acreditar nisso. Parei de acreditar na maioria das coisas." Ele olhou para ela agora com os olhos desprotegidos. "Voltei, mas não de verdade. Fiquei com raiva do silêncio, do mundo. Para mim mesmo." Ele fez uma pausa. "Então me deram uma missão diferente. Mande-me para os lugares que esquecemos. Deixe-me procurar pessoas que ainda acreditavam em algo melhor. Pessoas que dão mesmo quando o mundo tira." Os dedos de Elisa se fecharam em volta do pingente, e então ele acrescentou, aproximando-se o suficiente para que ela sentisse o leve cheiro de canela dos biscoitos da tarde ainda grudados em seu casaco. "Conheci uma garçonete que me ofereceu um prato de comida sem perguntar quem eu era. Que não se encolheu quando o mundo lhe disse não, que se manteve firme quando a situação ficou difícil e cedeu como se não lhe custasse nada, mesmo quando lhe custou tudo." Ele estendeu a mão e pegou a dela. "Quente, gentil, firme, você me trouxe de volta", disse ele. "Não para o exército, não para um título, mas para mim mesmo. Você me lembrou do gosto da esperança. Tem gosto de pão de milho, ensopado de frango e um lugar tranquilo onde alguém diz seu nome como se fosse importante." Elisa não disse nada. Ela não conseguia, sua garganta estava apertada pelas lágrimas não derramadas e seu coração, ainda dolorido por tantos ontens, pulsando agora com algo perigosamente próximo da fé. Então, em vez de palavras, ela se voltou para o fogão. Do forno, ela tirou um pratinho, nada especial, apenas vegetais assados, pãezinhos quentes e uma panela de sopa de lentilhas ainda fumegando ao lado. Ela pôs a mesa em silêncio. 2 tigelas, 2 colheres. Aiden sentou-se. Ele não fez perguntas. Comeram devagar, como pessoas que sabiam o que significava sentir fome. Não apenas por comida, mas por compreensão, por segurança, por alguém que os visse e ficasse. Quando a última mordida acabou e o chá ficou morno em suas xícaras, Aiden estendeu a mão sobre a mesa e pousou-a sobre a dela novamente. "Obrigado", disse ele suavemente, "por me ver antes mesmo de eu me lembrar de quem eu era." Elisa finalmente ergueu os olhos, brilhando. "Você facilitou", ela sussurrou. "Você apareceu." A batida na porta veio logo depois do nascer do sol. Elisa, já na cozinha mexendo uma panela de mingau de aveia para o café da manhã, enxugou as mãos e abriu a panela com os olhos sonolentos e farinha na bochecha. Um jovem oficial estava em posição de sentido, seu uniforme impecável, sua voz formal, porém gentil. "Senhora Elisa James, pedimos a gentileza de sua presença lá fora imediatamente." Ela piscou, confusa. "Lá fora? Por quê? Por favor, você vai entender quando vir." Elisa saiu com seus tênis surrados e avental, ainda polvilhados de farinha, mas assim que seu pé tocou o chão, ela parou. A rua principal, normalmente tranquila nas primeiras horas da manhã, não era mais apenas uma rua, tornara-se um corredor de honra. Enfileirados em ambos os lados, ombro a ombro em formação perfeita, estavam soldados, centenas deles com seus uniformes brilhando sob o sol da manhã, suas botas brilhando, seus rostos solenes. 300 pelo menos. Exército, marinha, fuzileiros navais, força aérea, homens e mulheres de todas as idades e origens, em pé,
como um só, saudando em silêncio. A cidade ao redor estava silenciosa, como se o próprio mundo tivesse parado para testemunhar. Lojistas espiavam pelas vitrines, corredores madrugadores paravam no meio do caminho, carros paravam no acostamento, motores desligados. Uma criança em uma bicicleta parou de pedalar e simplesmente olhou. Elisa sentiu o ar escapar dos pulmões. Seu nome foi sussurrado ao vento, passado de soldado para soldado como uma prece. Elisa, ela está aqui. Dois policiais se aproximaram e a guiaram gentilmente pela rua. Enquanto caminhava, cada soldado levava a mão à testa em saudação, não para um presidente, não para um general, mas para uma garçonete, para uma mulher que oferecera um prato quente a alguém que o mundo tentava esquecer. E no final do caminho, sob um arco branco de bandeiras, havia um pequeno palco, nele um homem alto de uniforme azul decorado. Aiden, mas não o Aiden que ela conhecera pela primeira vez com seu casaco rasgado e sua humildade silenciosa. Este era o Major Aiden Black, com o peito repleto de honrarias e o porte altivo. Mas quando ele a olhou, não era como um soldado, era como um homem apaixonado. Elisa se aproximou, tremendo ligeiramente. O ar estava pesado de silêncio. Ela mal conseguia ouvir a própria respiração. Aden pegou o microfone e fez uma pausa. Por um longo momento ele não disse nada, e então surgiram muitos tipos de serviço. Sua voz era grave, firme, mas carregada de algo cru. Alguns carregam armas, alguns carregam esperança, alguns dão ordens, outros dão segundas chances. Ele se virou para encará-la de frente. Elisa James me deu os dois. Um murmúrio abafado percorreu a multidão. Ela não sabia que eu era um soldado. Ela não se importava. Ela me alimentou quando me esqueceram. Ela me via não como um fardo, mas como um homem. E por meio dessa gentileza, ela me trouxe de volta a mim mesmo. Ele enfiou a mão no casaco e tirou uma caixinha de veludo. Simples. Então ele se ajoelhou ali mesmo diante dos soldados, diante da cidade, diante da mulher que havia mudado tudo. Elisa James, disse ele suavemente, com a voz um pouco trêmula, quer se casar comigo? O homem que você alimentou, a alma que você salvou, o soldado que você lembrou o que significa ser humano. As mãos dela voaram até a boca. Os joelhos quase cederam, mas ela se deixou cair ao lado dele com os olhos marejados e a voz firme. Sim, ela sussurrou. Sim, Aiden. 1000 vezes, sim. A multidão irrompeu. Aplausos ecoaram como trovões. Os soldados abaixaram as saudações e comemoraram. Bandeiras tremulavam, sinos badalavam. A pacata cidade de Maplewood ecoava com uma alegria que não conhecia há anos, e no meio de tudo isso estavam uma garçonete e um soldado, não mais estranhos, não mais quebrados, apenas duas pessoas que se encontraram por meio de um único e silencioso ato de gentileza. O casamento aconteceu no coração da comunidade que eles ajudaram a construir dentro da modesta cozinha do Centro de Veteranos e Famílias de Maplewood. Sem lustres, sem quarteto de cordas, sem torre de champanhe. Apenas o aroma quente da canja de galinha fervendo no fogão, o pão fresco esfriando perto da janela e uma dúzia de vasos de flores silvestres dispostos em cada mesa por voluntários que insistiam que o amor merecia beleza, independentemente do orçamento. Elisa usava um vestido branco simples emprestado do armário de doações do centro e cuidadosamente alterado por 3 enfermeiras aposentadas que costumavam costurar uniformes. Seu cabelo estava preso com raminhos de mosquitinho de BP, e sua única joia era um medalhão que ela havia encontrado nos pertences de sua mãe anos atrás. Dentro havia uma foto dela, ainda bebê, segurada por um homem uniformizado. Ela não sabia o nome dele, mas hoje se sentiu vista. A multidão era pequena, mas sincera. Vizinhos, veteranos, crianças para quem ela lia nos almoços de terça-feira, mulheres com quem cozinhava e, claro, os 300 soldados que se alinharam para saudá-la semanas antes. Nem todos puderam retornar, mas dezenas retornaram, chegando com botas limpas e uniformes passados, os olhos brilhando de reverência. Aiden estava na frente, não com seu uniforme azul militar, mas com uma camisa cinza simples com as mangas arregaçadas e suas antigas placas de identificação no pescoço. Os votos dele foram curtos, mas não pequenos. Eu poderia ter te dado um anel, disse ele suavemente pegando as mãos dela. Mas você nunca precisou de provas, então. Então, em vez disso, eu te dou isto. Ele removeu uma das etiquetas da corrente. Estava recém-gravada. Você salvou a alma de um soldado. Elisa prendeu a respiração. Ele colocou a pedra delicadamente na palma da mão dela. Não preciso que o mundo saiba o que você fez, disse ele. Só que você carregue isso e saiba que alguém viveu por sua causa. As mãos dela tremiam. Ela beijou a etiqueta antes de pendurá-la no pescoço acima do coração.
Após a cerimônia, os convidados se reuniram em torno de mesas dobráveis, onde tigelas de sopa eram passadas de mão em mão, onde o riso ecoava como música e onde cada brinde era feito em canecas de chá quente. Elisa nunca tinha visto nada mais lindo. Mais tarde, naquela noite, ela saiu para os fundos do centro, onde uma nova placa de madeira havia sido pendurada logo acima da porta da cozinha. Aden a esculpiu ele mesmo, cada letra alisada com cuidado. Este lugar não serve apenas refeições, alimenta a alma. Ela sorriu. Atrás dela ouviu os passos de Aiden. Ele passou os braços em volta da cintura dela, apoiando o queixo em seu ombro. Construímos algo, sussurrou. Mais do que apenas uma cozinha. Ela assentiu, recostando-se nele, uma espécie de lar. Lá dentro, a luz da cozinha brilhava suave e dourada através da janela. Então a porta se abriu com um rangido. Um garotinho entrou, talvez de 8 ou 9 anos, vestindo um moletom esfarrapado, 2 tamanhos maior que o dele, os olhos arregalados e as mãos enfiadas nos bolsos. Elisa se virou com a voz gentil. Está com fome? Ele assentiu. Gosta de sopa? Outro aceno. Ela se ajoelhou ao lado dele, sorrindo. Que tal uma tigela de canja de galinha quente e uma história sobre como a gentileza viaja mais longe do que você imagina? O menino hesitou, depois sussurrou. Você tem uma sobre um soldado? Elisa estendeu a mão para ele. Eu tenho uma sobre um soldado e a mulher que lhe serviu uma refeição que ele nunca esqueceu. Aiden colocou outra tigela na mesa e, quando se sentaram ao lado do menino, enquanto a sala se enchia novamente com o conforto silencioso de pessoas que escolhem se importar, Elisa soube a verdade. Ela nunca seria famosa, nunca mais apareceria em capas de revista ou em noticiários nacionais. Mas ali, naquela pequena cozinha com piso de ladrilho lascado e placas pintadas à mão, ela tinha tudo o que precisava. Um propósito, um parceiro, um lugar onde ninguém era invisível. E enquanto as risadas ecoavam pelo corredor e a sopa fumegava no ar frio da noite, Elisa olhou ao redor e pensou: você não precisa de medalhas para ser lembrada. Às vezes, tudo o que é preciso é uma refeição quentinha e um coração que permanece aberto mesmo quando o mundo fecha os olhos. Se esta história aqueceu seu coração, lembrou-lhe da força silenciosa que todos nós carregamos e do poder de um pequeno ato de gentileza. Convidamos você a ficar conosco para mais. Aqui no Soul Stirring Stories, compartilhamos histórias que tocam a alma. Histórias sobre pessoas comuns que fazem uma diferença extraordinária simplesmente por escolherem a compaixão. Se a jornada da Elisa te inspirou, curta, comente e inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para não perder nenhuma história que pode mudar a sua visão de mundo. Obrigado por assistir. E lembre-se, às vezes os maiores heróis usam aventais, não armaduras.